Olá, boa tarde. Boa tarde. Jornal da Cultura, primeira edição desta terça-feira, começa agora. Em defesa da confiabilidade da urna eletrônica, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, e os 27 presidentes dos tribunais regionais eleitorais divulgam uma carta aberta à nação brasileira. 1 em cada 3 brasileiros não sabem ao certo quanto gastam com cartão de crédito. Com o descontrole, aumenta o endividamento. 82% vivem no limite do orçamento. Pesquisa feita pela Confederação Nacional do Transporte traz o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, com 9 pontos de vantagem nos votos válidos em relação ao candidato do PT, Fernando Haddad. O presidente Donald Trump ameaça cortar a ajuda financeira a países da América Central se marcha de imigrantes não for detida. E o governo turco diz que morte do jornalista Jamal Khashoggi foi assassinato premeditado e selvagem. No esporte, ultramaratona de mountain bike tem início no extremo sul da Bahia. Segunda etapa de 131 quilômetros, teve brasileiros e brasileira entre os 3 primeiros colocados. Receber a fatura do cartão de crédito com surpresa é rotina na vida de 1 em 3 consumidores que não sabem qual será o valor a pagar. Essa falta de planejamento financeiro, aliada ao uso frequente do cartão como se fosse dinheiro vivo, leva muita gente a um círculo vicioso de dívidas e juros altos. Uma relação de amor e ódio. É assim que Thaís resume sua história com os cartões de crédito. Eu sei dos malefícios, eu tenho total ciência de que, eu preciso melhorar essa parte, preciso ter um consumo mais consciente, mas acaba se tornando uma dependência, né? A última fatura foi de R$ 2.900. A próxima ela não tem certeza. Sempre vem mais daquilo que a gente espera. Assim como Thaís, de cada 3 consumidores que usam cartão de crédito, 1 não sabe o valor da próxima fatura. A mesma pesquisa mostrou que 42% dos compradores recorreram a algum tipo de crédito no mês de agosto. Desses, 35% usaram cartão de crédito, 9% o crediário das lojas, 7% cheque especial e 6% um empréstimo. Ainda segundo o levantamento, 8 em cada 10 consumidores estão no limite do orçamento e desses, 38% já estão no vermelho. O cartão de crédito é ótimo em todos os sentidos, tirando, obviamente, a taxa de juros. Mas ele tem que ser examinado. As pessoas têm que ter noção de quantas prestações tem para pagar, a quantas anda a sua fatura. E isso é possível hoje através do site dos bancos ou até de aplicativos. A pesquisa também perguntou aos consumidores se eles pretendem reduzir os gastos. A maioria, 55%, disse que sim. Thaís está entre eles. Ela só não sabe como fazer isso, uma vez que o limite do cartão já está incorporado na renda da família. Eu não conseguiria prover mesmo as coisas da minha casa se eu não tivesse o cartão de crédito. O meu objetivo, assim, a longo prazo é conseguir mesmo não utilizar. Ainda não descobri. Se alguém souber, me ensina, por favor, que eu preciso aprender. Ela tem que fazer uma revisão e, inclusive, trocar essa dívida. Ela tem que sair da dívida do cartão, fazer, por exemplo, um crédito consignado, onde ela consiga parcelar, onde ela consiga ter previsibilidade, onde os juros são muito menores. É muito importante rever os seus hábitos de consumo, efetivamente colocar no papel quais são os gastos básicos, eventual aluguel, prestação da casa, luz, água, enfim, aquele básico para ver se a conta está no vermelho ou no azul. A partir daí, a pessoa tem que se planejar e, eventualmente, fazer algum sacrifício para colocar as contas em ordem. Em São Paulo, em homenagem aos 110 anos da imigração japonesa no Brasil, uma mostra reúne mais de 200 obras de arte feitas com técnicas trazidas do país asiático. A exposição está em cartaz próximo ao metrô São Joaquim e a repórter Adriana Simino tem outras informações para a gente ao vivo. Boa tarde, Adriana. Oi, Ana, boa tarde a você, boa tarde a todos. Essa é a 12ª edição da mostra, que fica aqui no Espaço Cultural Bunkyo. São trabalhos de mais de 140 artistas e o grande premiado é o Marcos Akazaki, que fez essas 2 obras que estão aqui atrás de mim. Eu vou conversar agora com o Léo Ota, que é presidente da Comissão de Artes Plásticas do Bunkyo. Léo, uma das homenagens é para os 110 anos da imigração japonesa no Brasil e a outra é para os 50 anos da arte craft, né? Que no Japão tem outro nome. Fala pra gente qual é esse outro nome e o que é a arte craft. Boa tarde.
Boa tarde. Artcraft, no Japão, no século XIX, chamava arte kogei, que tem como significado a arte que une o útil ao belo. E a partir do momento que veio para o Brasil, a gente adotou o termo craft, né, para que houvesse uma interpretação mais compreensível para o grande público. E também associa muito a forma com o design, né? É o que nós vemos aqui na exposição, são peças de cerâmicas, tinturaria, tinturas. Então, o aspecto utilitário predomina nessa estética, nesse fazer artístico. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. Tem outras obras com outras técnicas aqui também. Quem quiser conferir a exposição, que é gratuita, é só chegar aqui na rua São Joaquim, número 381, bem pertinho do metrô. A exposição fica aberta até o próximo dia 28 de outubro, Ana. Obrigada, Adriana, pelas suas informações. Agora a gente fala de saúde. O estômago do brasileiro não anda nada bem. Uma pesquisa mostrou que metade da população sofre com algum mal-estar gastrointestinal, como azia, gastrite e refluxo. E a má alimentação é uma das principais causas da famosa queimação. Preparar as refeições em casa foi uma das saídas que a Tatiana encontrou para evitar um problema que a incomoda desde a adolescência: o refluxo gastroesofágico. Essa condição apareceu por conta de uma gastrite que impede que ela coma alguns tipos de alimento. Tudo que for tipo de gordura, coisas cítricas, eu não posso, por exemplo, tomar um suco de laranja em jejum pela manhã, não posso tomar um café puro pela manhã, eu tenho que sempre tomar com leite, com alguma coisa, não posso ficar muito tempo sem comer também. E de maneira alguma eu posso comer algo pesado à noite e deitar. Quando nós comemos, o alimento passa pela boca, pelo esôfago e chega até o estômago. O refluxo é quando o conteúdo do estômago, que é ácido, volta para o esôfago. Mais da metade dos brasileiros sofre com esse problema. Uma pesquisa da Federação Brasileira de Gastroenterologia aponta que 51% já tiveram refluxo. Mulheres, obesos e fumantes são a maioria. Entre os sintomas, a azia foi o mais frequente. Segundo a pesquisa, 93% dos entrevistados disseram que os problemas gastrointestinais afetam a vida pessoal e profissional. Eles relataram que a qualidade do sono é pior e que já apresentaram sintomas durante o horário de trabalho. Ficar com azia dia a dia, você não consegue trabalhar adequadamente, você não consegue estudar, você não consegue relaxar adequadamente porque essa azia incomoda. Mesmo não sendo um sintoma dito grave ou de alarme, os pacientes com refluxo, com sintoma típico que é a azia, eles têm uma qualidade de vida semelhante àqueles que têm problemas cardíacos, insuficiência cardíaca. Se não identificado e tratado, o refluxo pode evoluir para doenças mais graves, como o câncer. Quando você tem sintomas, fizer uma automedicação, uma vez, duas, é perfeitamente tolerável. Porém, se isso persiste, você pode estar escondendo desde uma úlcera, uma dispepsia, uma gastrite, até um câncer mesmo. Então a gente recomenda, se isso persiste por mais de uma semana, por mais de 10 dias, é recomendável que você procure um médico. No Rio de Janeiro, os Correios vão acabar com a cobrança extra para encomendas na região metropolitana a partir de novembro. A taxa vale desde abril para cobrir os custos com segurança. O anúncio foi feito ontem após uma reunião entre o presidente dos Correios, Carlos Fortner, e o secretário de Segurança da Intervenção Fluminense, general Richard Nunes, favorável ao fim da operação militar no estado. A decisão é baseada nas estatísticas do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Entre janeiro e setembro deste ano, houve uma redução média de 60% nos roubos de caminhões e de 92% contra carteiros a pé, na comparação com o mesmo período do ano passado. Fortner anunciou que, a partir do dia 16 de novembro, a taxa de violência no valor de R$ 3 não será mais cobrada. A decisão reforça o discurso de Nunes de que os objetivos da operação militar no Rio de Janeiro seriam atingidos até o final do ano. O governo federal cogita suspender o decreto de intervenção para votar a reforma da Previdência logo depois das eleições. As secretarias de Segurança Pública de Minas Gerais e de São Paulo investigam em conjunto o caso do tiroteio entre policiais civis dos dois estados, ocorrido na última sexta-feira, na cidade mineira de Juiz de Fora.
A principal suspeita é de que 2 empresários tenham se encontrado no estacionamento do Hospital Monte Sinai para trocar reais por dólares. Com eles foram apreendidos 15 milhões de reais em notas falsas. Em depoimento à Corregedoria da Polícia Civil do Estado de São Paulo, o empresário paulista Flávio de Souza Guimarães negou essa versão. Disse que estava em Juiz de Fora para negociar empréstimos para a empresa dele. O empresário também negou que estava com dinheiro em moeda norte-americana. Flávio fugiu do local logo após o tiroteio e pegou um táxi aéreo. Ele afirmou no depoimento que contratou serviços de uma empresa de segurança, dando a entender que não sabia que se tratava de policiais civis. Essa empresa é de Jerônimo Silva, que também estava no tiroteio. Jerônimo foi ferido e está internado no Hospital Monte Sinai em estado grave. Ele é irmão de policial e suspeito de ter feito o disparo que causou a morte de um agente mineiro. Já o empresário mineiro Antônio Vilela, dono das malas com dinheiro falso, foi baleado no pé. Ele deixou o hospital e foi preso. 4 policiais paulistas foram autuados por lavagem de dinheiro. Eles foram transferidos para Contagem. Já 3 policiais mineiros foram liberados, mas vão responder por prevaricação quando o funcionário público não cumpre com o dever. O mercado de trabalho brasileiro tem o melhor resultado na criação de vagas em 5 anos. Os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, levam em conta apenas os trabalhadores com carteira assinada. Eles registram 137 mil novos empregos em setembro. No mesmo mês do ano passado, foram criadas quase 35 mil vagas. Até agora, o único resultado negativo do ano foi registrado no mês de junho. Em setembro, 7 dos 8 setores acompanhados pelo CAGED tiveram criação de vagas. O melhor desempenho foi o de serviços, que gerou mais de 60 mil vagas no mês passado. Em seguida, aparecem indústria, comércio e construção civil. O único setor que eliminou empregos foi a agropecuária, com 2.600 vagas a menos no mês. Todas as 5 regiões registraram crescimento no emprego formal. O Nordeste apresentou o melhor resultado, seguido pelo Sudeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. Em nova pesquisa de intenção de votos, o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, mantém a vantagem em relação ao candidato do PT, Fernando Haddad. A pesquisa do Instituto MDA foi encomendada pela Confederação Nacional do Transporte. Nos votos válidos, quando são desconsiderados os brancos e nulos, Jair Bolsonaro, do PSL, aparece com 57% e Fernando Haddad, do PT, 43%. Levando em conta o eleitorado total, Bolsonaro aparece com 48,8% e Haddad, 36,7%. Brancos e nulos somam 11% e os indecisos, 3,5%. Também foi avaliada a rejeição dos candidatos. O petista é rejeitado por 51,4% dos entrevistados. O candidato do PSL por 42,7%. A pesquisa ouviu 2.002 pessoas em 20 e 21 de outubro, em 137 municípios brasileiros. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O candidato do PT à presidência da República, Fernando Haddad, foi entrevistado desta segunda-feira do programa Roda Viva, da TV Cultura. Haddad declarou que espera uma manifestação mais efetiva de apoio do candidato derrotado do PDT, Ciro Gomes, e afirmou que, se for eleito, não pretende privatizar nenhuma estatal. Logo no início do programa, o apresentador do Roda Viva, Ricardo Lessa, explicou que o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, também foi convidado a participar do programa, mas não aceitou. Também foi oferecida a ele a gravação de uma entrevista na casa dele, no Rio de Janeiro, o que também não foi aceito. Fernando Haddad, ao responder às perguntas formuladas pela bancada de jornalistas convidados, disse que, em vez de privatizar empresas estatais, prefere fazer fusões e enxugamentos. Como eu fiz aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo eu não eliminei nenhuma estatal, mas eu enxuguei as estatais. E o trabalho que eu fiz em São Paulo foi tão bem avaliado que a cidade de São Paulo é das únicas do país que tem grau de investimento. Ainda sobre economia, o candidato do PT disse que pretende reduzir o valor do subsídio concedido pelo governo ao óleo diesel e usar o dinheiro para criar um subsídio para o gás de cozinha. Não tem sentido você dar um subsídio de 13 a 15 bilhões para o diesel e não dá de 4 para o gás de cozinha, sendo que as famílias pobres estão fugindo do gás e indo para a lenha. Não faz sentido, então temos que equilibrar. Esse equilíbrio é absolutamente possível e não representa absolutamente nada em termos do rearranjo interno da Petrobras em relação ao Tesouro.
Haddad também admitiu que o PT cometeu erros e defendeu que os petistas que cometeram crimes e enriqueceram de forma ilícita sejam punidos com rigor. Certamente teve pessoas que usaram o financiamento, o financiamento de Caixa 2, por exemplo, o financiamento ilegal de campanha, para enriquecer. São dois crimes, financiamento de Caixa 2 e o enriquecimento, que é ainda mais grave, por isso que tem uma pena maior. Então, eu acredito que teve gente que se valeu disso para enriquecer. E sou a favor de punição exemplar para essas pessoas. Sobre o segundo turno da eleição, Fernando Haddad destacou que recebeu o apoio de Marina Silva e que, apesar de não dar apoio explícito à sua campanha, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso manifestou contrariedade com as recentes declarações de Jair Bolsonaro sobre eliminar opositores através do exílio ou da prisão. Haddad também afirmou que espera uma manifestação de voto mais efetiva por parte de Ciro Gomes, candidato do PDT, derrotado no primeiro turno. O PDT declarou apoio crítico a Haddad, mas Ciro Gomes viajou para a Europa após ser anunciado o resultado da eleição. Eu esperava e espero que o Ciro dê um alô de onde ele estiver, porque é muito importante para o Brasil que ele se manifeste publicamente. Aguardo ansiosamente o seu aceno, porque nós precisamos ganhar a eleição e governar juntos o Brasil. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, e os 27 presidentes dos tribunais regionais eleitorais divulgaram uma carta à nação brasileira. Na carta é reafirmada a total integridade e confiabilidade das urnas eletrônicas e do modelo brasileiro de votação e apuração. Ela diz também que a urna eletrônica é totalmente segura, com 8 barreiras físicas e 30 digitais, que inviabilizam ataques de hackers e que em nenhum momento ela é conectada à internet. Que não existe a possibilidade da urna eletrônica completar automaticamente o voto do eleitor. Esclarece que o processo de votação é perfeitamente auditável. Informa que a Justiça Eleitoral rotineiramente realiza testes e auditorias que comprovam e asseguram a transparência e absoluta confiabilidade do voto eletrônico. E conclama a sociedade em geral para atuar em prol da manutenção do Estado Democrático de Direito, com respeito às instituições, multiplicando esforços para garantir a manutenção de direitos duramente conquistados, que asseguram a concretização do processo eleitoral transparente, seguro, justo e democrático. De falar de esporte, agora começou na última segunda-feira a 10ª edição da Brasil Ride, a maior ultramaratona de mountain bike da América Latina. Na etapa 2, a distância de 131 quilômetros entre Arraial da Ajuda e Porto Seguro e Guaratinga. Vamos conferir. Assim como o prólogo, que é a primeira etapa de uma corrida desse tipo, para definir aqueles que largam em primeiro, a segunda etapa foi marcada por muita lama na saída de Porto Seguro e chuva na região de Guaratinga. Atual campeão da Brasil Ride, o brasileiro Henrique Avancini avalia como bastante técnica a seleção de trilhas. E o pelotão, que é o grupo no qual os principais bikers pedalam, não se reagrupou novamente, ficando 6 duplas que viriam terminar na frente isoladas. No final, o português Thiago Ferreira, nesse ano, ao lado do holandês Hans Becking, confirmou o favoritismo da segunda etapa. Foi o terceiro triunfo consecutivo desde que a ultramaratona se mudou para o extremo sul da Bahia. A vitória veio em 4 horas, 39 minutos e 59 segundos, 3 minutos e 19 à frente do brasileiro Henrique Avancini e do alemão Manuel Fumic, o que garantiu a Ferreira e Becking a liderança da competição. Na disputa entre as mulheres, o triunfo foi da dupla formada pela brasileira Jaqueline Mourão e a canadense Cindy Montemboa. Veja a seguir, enquanto avança a marcha dos imigrantes pelo México a caminho da fronteira com os Estados Unidos, o presidente Donald Trump ameaça cortar ajuda financeira a países da América Central. E ainda, o presidente turco diz que morte do jornalista Jamal Khashoggi foi assassinato premeditado e selvagem. Não sai daí que a gente volta rapidinho. Rede TV afirma que partes do corpo do jornalista morto na Turquia teriam sido encontradas no jardim da casa do cônsul saudita em Istambul.
Fontes da rede britânica Sky News afirmam que o corpo do jornalista Jamal Khashoggi foi encontrado no jardim do cônsul do país, na Turquia, e que o corpo de Khashoggi estava cortado e o seu rosto estava desfigurado. A notícia surge depois do presidente Tayyip Erdogan dizer no parlamento turco que a morte do jornalista foi planejada pelas autoridades sauditas com dias de antecedência. Erdogan afirmou que foi um assassinato selvagem, afirmou que não pode haver acobertamento do caso e exigiu saber onde se encontram os restos mortais de Khashoggi. Colunista do jornal Washington Post e crítico do poderoso príncipe herdeiro saudita, Jamal Khashoggi desapareceu 3 semanas atrás, depois de entrar no consulado saudita em Istambul para obter documentos para se casar. Inicialmente, os sauditas negaram o fato para depois dizer que o jornalista morreu durante uma briga no consulado. O porta-voz do partido governista turco disse que foram feitos esforços para tentar ocultar o assassinato, em referência às imagens de câmeras de segurança que mostram um homem vestido com as roupas de Khashoggi andando por Istambul, depois que o jornalista desapareceu. O presidente Erdogan perguntou onde está o corpo de Jamal Khashoggi e acrescentou que foram feitas buscas na floresta de Belgrado e na zona de Alova, em Istambul, possíveis locais onde os restos mortais teriam sido escondidos. Vários países têm pressionado a Arábia Saudita para que apresente a verdade dos fatos. E a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, disse que Berlim não exportará armas ao Reino Árabe enquanto houver incerteza a respeito do destino de Khashoggi. Uma marcha de milhares de imigrantes latinos continua a caminhada em direção aos Estados Unidos e leva o presidente Trump a ameaçar o corte da ajuda aos países da região. A ideia é seguir mais adelante e não parar esta marcha. A hondurenha Tânia Rodrigues diz que eles não pretendem parar com essa marcha. Ela é uma dos milhares de imigrantes da América Central que seguem rumo à fronteira com os Estados Unidos, atravessando o México e desafiando o governo dos 2 países. A caravana de imigrantes começou há mais de uma semana, com menos de 200 participantes. Atraiu outros ao longo do caminho e atualmente já tem entre 7 mil e 10 mil pessoas que fogem da violência e da pobreza em seus países. Eles têm recebido a ajuda de moradores mexicanos que oferecem comida, água e roupas. Além das doações, centenas de moradores dirigindo veículos ajudavam no trânsito e carregaram alguns grupos de caminhantes. O presidente Donald Trump criticou os países por permitir que as pessoas deixem a região e tentem entrar ilegalmente em território norte-americano. E ainda ameaçou cortar a ajuda financeira de mais de 500 milhões de dólares que oferece aos países da região, como Guatemala, Honduras e El Salvador. A marcha ainda deve levar semanas até chegar à fronteira norte-americana. O presidente mexicano Enrique Peña Nieto afirmou que manter a caravana ilegal só vai dificultar o objetivo de entrar nos Estados Unidos ou ficar no México, porque isso só atrapalha o processo de direito à imigração. A atriz Angelina Jolie, que também é embaixadora da Boa Vontade da ONU, vai ao Peru ver a situação dos imigrantes venezuelanos no país e é criticada por um líder chavista. Angelina Jolie chegou a Lima como enviada especial do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, para ver de perto a situação dos milhares de venezuelanos que fugiram da crise econômica e social no país. Há 2 anos eram 6 mil e atualmente estima-se que 456 mil venezuelanos morem no Peru. Eles fogem da Venezuela, que enfrenta uma hiperinflação de mais de 6.000%, além da falta de comida e de medicamentos. A visita de Angelina Jolie ao Peru irritou o líder chavista Diosdado Cabello, que acusou a mídia de direita de aproveitar a visita da atriz para esconder o problema da imigração entre a América Central e os Estados Unidos. A missão de 3 dias de Angelina Jolie deve avaliar as necessidades humanitárias dos refugiados venezuelanos e os desafios que o Peru enfrenta como país que recebe esses imigrantes. Ontem teve o complemento da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo entre Internacional e Santos. Jogo bom, hein? Vamos ver. No Beira-Rio, Santos iniciou disposto a surpreender o Internacional. O time de Cuca se posicionou no campo de ataque, dificultou a saída de bola gaúcha e incomodou o sistema defensivo. Mas quem fez o primeiro gol foi o Colorado. Leandro Damião aproveitou a bola afastada por Luiz Felipe e só teve o trabalho de estufar as redes. Na segunda etapa, Gabigol, aos 5 minutos, chutou sem chances para a defesa de Marcelo Lomba. O Inter não abaixou a cabeça. Vitor Cuesta dividiu com Sanches. A bola sobrou para Leandro Damião, que mandou para o fundo das redes. A arbitragem entendeu que o passe fora do zagueiro colorado
lado e anulou. Apesar disso, o time do Sul seguiu em cima e voltou a ficar à frente do placar com Patrick, após completar cruzamento de Nico Lopes. Só que o Peixe não desistiu e deixou tudo igual. Gabigol chutou, Lomba não segurou. Fabiano se atrapalhou com Rodrigo Dourado e o goleiro do Inter e mandou para o fundo do gol. O Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui. Agora você acompanha o programa Panorama, que hoje fala sobre o combate e a prevenção do câncer de mama. Uma ótima tarde e a gente se vê amanhã. Tchau. Até amanhã. Tchau. O Ministério da Cultura, Bradesco e TV Cultura apresentam a programação de 2018.